Aleluias, glória a Deus. Senta, por favor, queridos. Graça e paz a todos vocês. Obrigado aos irmãos do louvor. Que bom que nós podemos estar juntos nessa noite, não só aqui, mas também com os nossos irmãos que estão nas suas casas. Eu quero, mais uma vez, então, agradecer a presença de cada um de vocês e também como pastor desta igreja. Para quem não me conhece, sou o pastor Eduardo. Nasci com o nome de Eduardo, o pastor veio depois, então quem se sentir confortável pode me chamar pelo nome também, certo? Porque eu não tenho nome de registro como pastor, tá bom? Então eu queria me apresentar e desejar a vocês que estão vindo hoje pela primeira vez ou segunda, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. E nós estamos orando, e hoje oramos ainda antes de descer para cá, que cada pessoa que entre neste lugar, esse lugar seja para ela um lugar de cura e de restauração, certo? A nossa oração tem sido, querido, para que nenhuma pessoa que entra neste lugar saia da mesma maneira, certo? Nenhuma pessoa que receba uma palavra aqui ou na sua casa, através dessa igreja, que seja transformada e curada em nome de Jesus, amém? Então, vocês que estão chegando, nós somos crentes, mas somos normais, amém? Nós somos alegres. Hoje em dia, se chama fanatismo quando já não é mais comum nós respeitarmos e termos temor a Deus. Então, qualquer pessoa que serve a Deus com um pouco mais de temor, ela é chamada de fanática, porque a obediência e o temor já não é uma coisa que está em pauta lá fora. Então, nós somos adoradores de Jesus Cristo, e somos felizes com isso, amém? Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Mesmo em época de pandemia, nós estamos felizes. No final, os queridos que estão pela primeira vez, eu queria pedir a vocês uma gentileza. Esse casal aqui, o Rogério e a Rosa, levanta a mão aí, Rogério. Isso. Eles querem 2 minutinhos com vocês, pode ser? Então, 2 minutos. No final, vocês podem passar aqui com eles, mas não vão embora. É importante que a gente tenha esse contato, então, no final, certo? Aí vocês podem, então, assim que terminar a reunião, passar com eles aqui, certo? Queridos, vamos lá. Nós estamos nesse mês, como tema de nossas reuniões, principalmente as de quarta-feira, nós estamos falando sobre uma igreja que cura. Pastor, por quê? Falar sobre uma igreja que cura não é chover no molhado. Falar sobre uma igreja que cura não é algo repetitivo, redundante, porque a igreja deveria de ser um lugar de cura para as pessoas. Jesus disse que veio para os doentes e não para os sãos. Então, por que esse tema? Bom, eu falo isso com muita tristeza no meu coração, mas nós estamos, eu só vou fazer um resumo aqui, uma recapitulação. Nós estamos vivendo dias em que esse lugar onde reúne o corpo de Cristo, que deveria de ser instrumento de cura para algumas pessoas, tem sido um instrumento onde tem destruído a fé e muitas vezes a vida emocional das pessoas que chegam aqui. Eu quero dizer para você nessa noite, que está aqui ou que está chegando, você que está do outro lado, você não vai encontrar aqui pessoas perfeitas, mas uma coisa a gente tem dito para todos: nós precisamos querer ser perfeitos, amém? Então nós nunca vamos ser, mas nós precisamos então ser uma igreja que busca essa perfeição segundo a orientação das Escrituras. Semana passada, não foi semana passada, no domingo, nós começamos então esse tema no domingo de ceia, falando sobre uma das características de uma igreja que cura, e dizendo que esta cura então, ela deve começar de dentro para fora. Não adianta você que está aqui nessa noite ou na sua casa, que é a igreja de Jesus, achar que você tem como único objetivo da sua vida e trabalho levar cura para a sua família se você não é curado. Você entende isso? Não adianta você querer que toda a sua família se converta se você é a única pessoa que faz parte da igreja de Jesus e você não tem uma vida curada e transformada. Então, por isso é necessário que isso comece de dentro para fora. Primeiro, nós somos curados e depois as pessoas que estão ao nosso redor são curadas. Porque senão,
a nossa pregação é uma pregação vã. Nós estamos falando de um Jesus que pode libertar a outra pessoa, mas ainda não nos libertou. Que pode curar a outra pessoa, mas ainda não nos curou. Então isso não bate, não é sensato, certo? Não é coerente. Então primeiro, diga comigo, primeiro, começa comigo. E você que está aqui hoje à noite, preste atenção. Eu queria que você, cada palavra, ou você que está em casa, cada palavra que você escutar, você não lembrasse do esposo, da esposa. Se a minha esposa estivesse aqui. Se o meu marido estivesse aqui. Se o irmão. Por que o irmão fulano não está aqui? Essa palavra, nessa noite, é para nós. Diga assim, para mim. Isso, amém. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, no capítulo 8. Eu quero falar hoje de uma segunda característica, então, de uma igreja que cura. Essa característica tem uma visão curada. A igreja que cura, ela tem uma visão curada. Preste atenção nisso. Nós estamos hoje meio perdidos. Como igreja no século 21, nós ainda encontramos pessoas lá fora, pessoas que não frequentam. Quando eu digo lá fora, eu estou falando de pessoas que não convivem no meio da igreja, mas têm a respeito da igreja uma visão deturpada, exatamente por causa das pessoas que sobem numa plataforma como esta e fazem algumas coisas que escandalizam. Então as pessoas lá fora têm uma visão de nós dessa maneira. Agora, vamos lá, quando essa visão que não é curada começa aqui dentro, como funciona isso? Como funciona uma igreja que não tem uma visão curada? Marcos capítulo 8, versículo 22 diz: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Preste atenção nesse contexto. Antes, em Mateus, no capítulo 11, no versículo 21 e 22, olha o que diz aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza, e contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Preste atenção, Jesus quando opera, e a Bíblia diz, numerosos milagres foram operados nessas cidades, e por causa da incredulidade, então, Jesus havia porque é um outro texto anterior, mas havia lançado uma palavra dura sobre essa cidade. Preste atenção no detalhe, Jesus havia operado ali numerosos milagres, e todos nós conhecemos um ditado que diz que o pior cego é o que não quer, pior cego é o que não quer ver. Preste atenção nisso. Me parece que essas cidades eram cidades de cegos. Quando a Bíblia diz que numerosos milagres eram operados ali, e Jesus está dizendo o seguinte: olha, a incredulidade de vocês foi algo surpreendente. E ele diz: olha só, no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Agora, Jesus está de volta a Betsaida, e preste atenção em algo importante aqui, só para recapitular. Houve um momento de numerosos milagres. Numerosos milagres. Mas ao mesmo tempo que houve numerosos milagres, também houve por parte de algumas pessoas incredulidade. Jesus então lança uma palavra difícil sobre essa cidade e agora ele vai embora. E esta é a primeira etapa. Não esqueça disso. Agora, num segundo momento, e é o que nós estamos vendo aqui em Marcos capítulo 8, Jesus, ele volta então a Betsaida, e a Bíblia diz que eles trazem, como a Bíblia fala de cego, né? Tem bastante cura de cego. Jesus, a Bíblia diz que trazem para ele um cego, mas ele não cura esse cego dentro da cidade, dentro da aldeia. A Bíblia diz que ele toma o cego pela mão e leva esse cego para fora. Ô, irmão, o primeiro ensinamento que eu tiro aqui nessa noite é que Jesus ele pode estar presente
e me entendam bem, por favor, esperem para tirar suas conclusões sobre o que eu vou falar. Jesus pode estar presente e não operar milagres naquele local. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que ele pega esse homem pela mão, porque aquela cidade era uma cidade de incredulidade, que mesmo presenciando muitos milagres, as pessoas não se convertiam e as pessoas não se convenciam de que Jesus então era o Deus Todo-Poderoso. Então preste atenção, Jesus faz em outro lugar onde não há incredulidade. Preste atenção, por favor. João 11:40 diz, quando Jesus está lá na beira do túmulo de Lázaro, ele diz o seguinte: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu tenho certeza que nessa noite, o seu milagre vai continuar aqui na sua casa. Amém? Quem recebe isso? Agora preste atenção, não há necessidade de Jesus nos conduzir para fora deste lugar, como faz com esse cego, por causa da incredulidade. Você crê em Jesus? Você crê que Ele pode operar milagres? Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você está na sua casa, mas eu sei, como sempre tenho dito, aquilo que Deus quer a nosso respeito. Ele quer nos dar vida e vida em abundância. E se algo precisa acontecer, querido, confia nele, e a Bíblia diz que o mais Ele vai fazer. Voltando ao cego, aqui nós encontramos na Bíblia o único milagre feito em 2 etapas por Jesus. A gente vai olhar lá o Naamã, ele deu um mergulho, deu outro mergulho, deu 7 mergulhos, até que a Bíblia diz que ele se levantou então com a pele novinha, parecia de criança. Mas quando Jesus está operando milagres, esse momento então é um momento onde acontecem 2 etapas, e daqui eu quero nessa noite, por favor, que você fique muito atento para não perder detalhes que são importantes para nos tornarmos uma igreja que cura, certo? Vamos lá, uma igreja que cura, como é que nós somos, ou seremos, né? Como uma igreja que cura? Querido, esse homem, quando a Bíblia diz que Jesus leva ele para fora e coloca a mão nos seus olhos, e está aqui em Marcos capítulo 8, nós vamos continuar logo depois, mas preste atenção, por que esse milagre em 2 etapas? E eu aprendo aqui, tiro alguns ensinamentos, que uma igreja que cura, em primeiro lugar, ela precisa começar a se curar de dentro para fora, e vai continuar hoje, mas ela precisa aprender a olhar de maneira correta para os outros. Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado, dá uma olhadinha para quem está do seu lado aí na sua casa. O que você pensa dessa pessoa? Eu sei que tem irmãos que estão pensando assim, pastor, nem é bom falar. O que nós já falamos dessa pessoa? Agora olha para o outro lado, por favor. Dá uma olhadinha para o outro irmão. O que você pensa? Como é que você enxerga essa pessoa? Preste atenção. Qual é a nossa tendência? E principalmente, e aqui eu estou falando para a igreja, nós queremos nos tornar uma igreja que cura, certo? Agora, qual é a nossa tendência sempre? Como espirituais que somos, é criar alguns rótulos sobre os outros, é nos colocarmos muitas vezes numa posição de superioridade e em muitos momentos discriminar então o irmão, a pessoa que muitas vezes chega sofrendo. E não só com as pessoas que já estão aqui, mas quando nós recebemos, queridos, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui como igreja para servir vocês, amém? Nós estamos aqui para servir, e esse é o trabalho da igreja. E se em algum momento vocês ouviram alguém falar diferente disso, foi mal conduzido, foi mal feito. O trabalho da igreja é ser a igreja que cura toda a sociedade. Mas para isso, queridos, nós precisamos aprender a filtrar os nossos pensamentos. Nós criamos alguns rótulos, e deixa eu falar uma coisa para você aqui. Em alguns momentos, você pode até estar certo. Em alguns momentos nós olhamos para as pessoas
E a gente até pode acertar na conclusão ou no rótulo que a gente coloca nela, mas preste atenção, na maioria dos casos, não é um problema nosso. Você está entendendo? Irmão, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Deixa Deus tratar com as pessoas. Ô irmão, você está aqui nessa noite e está incomodada porque seu marido está na igreja. Deixa Deus tratar com o seu marido e não muda, deixa Deus tratar. Ô meu irmão, você está aqui, está incomodado que sua esposa não muda, por favor, deixa Deus tratar com ela, porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, e quem entra nesse lugar, Jesus disse, de maneira nenhuma, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas se nós pararmos para pensar, às vezes nós colocamos nas pessoas alguns rótulos, e isso aconteceu muito no passado de uma maneira e hoje acontece de outra. Antigamente, uma pessoa que não andava com uma certa vestimenta na igreja, ela era rotulada por pecador. Antigamente, quando uma pessoa não andava conforme algumas doutrinas que eram impostas pela igreja, elas eram impedidas de participar da Santa Ceia. Mas nós estamos vivendo hoje um momento diferente, onde a igreja está muitas vezes machucando as pessoas, porque está tornando elas menos importantes do que tudo, menos importante que o templo, que as cadeiras. Querido, não é esse o propósito. E eu quero dizer o seguinte: ainda tem médico em Gileade, amém? Ainda tem bálsamo. E se você em algum momento da sua vida passou por um momento de uma situação de constrangimento que te feriu, ei, esse não foi representado por Jesus, não foi amando de Deus, porque a Bíblia diz que Deus é amor e Ele disciplina a todos quanto ama, mas a disciplina de Deus, ela é uma disciplina amorosa. Então, nós vivemos hoje um tempo diferente daquele, onde nós, mesmo diferente, rotulamos algumas pessoas. Eu queria dizer para você nessa noite, irmão, não entra nessa vibe, como diz os jovens, não entra, não vai nessa direção, porque nós estamos assumindo o lugar do justo juiz, nós estamos hoje querendo fazer o papel de Deus de cortar da videira os galhos que estão secos, e nós não recebemos essa autorização do Senhor. Então diga assim: o problema do irmão não é problema meu, deixa com Deus. Pastor, mas ele é meu marido, deixa com Deus. Pastor, mas o irmão, aquele irmão lá da porta, pastor, eu não vi os dentes dele sorrindo. É claro, ele está de máscara, né? Mas pastor, eu não vi os olhos dele sorrindo. Irmão, deixa ele com Deus. Nós precisamos entender nesse tempo, ou voltar a entender, qual é o sentido de nós estarmos reunidos aqui. É para adorar a Deus em primeiro lugar. Agora, não se pode esquecer nunca que esse lugar é um lugar de pecadores. Se você está aqui nessa noite e acha que é uma pessoa perfeita, eu preciso dar um recado para você, ou você que está em casa: ei, você está no lugar errado, seu lugar é no céu, nos braços de Jesus. E se você é perfeito, a gente pode orar hoje, pedir para que você vá rápido. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu, gente? Quem quer ir hoje? Ninguém levanta a mão, né? É isso aí. Mas a gente precisa entender que nesse lugar não tem pessoas perfeitas. Você é um pecador, esse irmão que está do seu lado é um pecador. Eu digo lado, vamos explicar isso. As famílias, os casais estão sentados juntos, né? Mas essa pessoa que está do seu lado é um pecador. E quando nós viemos para esse lugar, essa é uma reunião da igreja, mas também é uma reunião de pecadores, lavados pelo sangue de Jesus, que vão continuar pecando sim, mas nós somos resgatados e limpos pelo poder de Jesus. Uma coisa que não é novidade para nós. Talvez todos nós, querido, conhecemos alguém que por causa de pessoas, por causa de um olhar diferente, por causa de uma crítica, de um julgamento, desistiram de fazer parte da igreja.
pessoas que foram machucadas, exatamente por causa de uma visão deturpada de santidade, de fé. Preste atenção nisso. E talvez você está aqui nessa noite assim, pastor, mas Jesus já me curou, será mesmo? Será que Jesus já nos curou por completo? Ou será que o nosso milagre acontece como com esse cego em duas etapas? E nós já vamos ver aqui. Preste atenção, olha para mim. Um dos sinais que nós ainda não estamos curados completamente tem muito a ver com a forma como nós enxergamos os outros. Eu vou repetir, Jader. Um dos sinais que ainda não estamos curados completamente tem a ver com a forma que nós enxergamos os outros. Pastor, como assim? Olha aqui, Marcos 8, Jesus toca os olhos do cego. Antes de Jesus tocar, ele não enxergava nada. Ele não enxergava ninguém. Mas depois, a Bíblia diz que ele passa a enxergar os outros, os homens, como árvores. Árvores. Pergunta para o seu irmão aí, que árvore você seria? Pergunta para ele aí, só para tirar curiosidade. Eu não sei que árvore eu sei. Com esse tamanho, qual é a maior árvore que tem, né? Não sei. Uma árvore de melancias, eu acho, né? Nós vamos lá. Esse homem primeiro não enxerga ninguém. Depois, quando Jesus toca, olha aqui, Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos lá agora. Agora a gente já passou a introdução, vamos pregar, vem? Marcos 8, 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Trouxeram para Jesus. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E no versículo 24, este recobrando, ele volta a ver, certo? Este recobrando a vista respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Irmão, deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que nós enxergamos os outros? Como que uma igreja que cura enxerga os outros? Ah, pastor, que pergunta difícil. Como é que nós enxergamos os outros? Às vezes a gente coloca alguns rótulos e diz: o fofoqueiro, o mentiroso, o arrogante, o orgulhoso, o fingido, e assim vai. Quantos apelidos a gente coloca no corpo de Cristo? Você já pensou? Você já parou para pensar quantos apelidos a gente coloca? Porque toda vez que nós falamos algo a respeito de alguém que faz parte do corpo de Cristo, nós estamos falando do corpo de Cristo. E nós estamos dizendo o corpo de Cristo, fofoqueiro, orgulhoso, arrogante, e muitas vezes, preste atenção, não é com a intuição de ajudar o irmão, de tratar, porque você pode dizer para alguém: irmão, a Bíblia diz, fala sobre o mexeriqueiro, não faz isso. A Bíblia diz que até o estudo, quando esse cara é tido por sábio, não faz isso. Irmão, a Bíblia fala, por exemplo, sobre a arrogância, que Deus, ele resiste ao soberbo. Agora, muitas vezes, nós enxergamos as pessoas com olhares de julgamento. E o que nós não percebemos é que nós estamos fazendo isso com o corpo de Cristo. E o que nós não percebemos é que muitas pessoas vão embora e nunca mais voltam, porque elas criaram uma expectativa de cura com a igreja de Jesus, e quando elas chegam com suas dores, com suas mazelas, elas são mais feridas ainda. Este lugar precisa ser um lugar de cura, amém? A igreja de Jesus precisa ser um instrumento de cura e não de morte para as pessoas. É vida. E Jesus disse que é vida em abundância. Não é pouca coisa, meu irmão. Vamos lá. Talvez as observações que nós fazemos, eu vou repetir isso aqui, sejam verdade, ou tenham um fundo de razão, mas não é problema nosso. Deixa Deus tratar. O problema é que nós tratamos as pessoas segundo a nossa justiça, que a Bíblia chama de trapo de imundície. Sabe o que é o trapo de imundície? Já falei aqui, vou repetir. Antigamente os leprosos,
faziam então os curativos nas suas lepras, com ataduras, e depois de um determinado tempo, aquelas ataduras então ficavam umedecidas, molhadas, com a mistura de líquido, de pele podre, estragada, e aquilo era jogado fora, aquilo era chamado trapo de imundície, e é exatamente isso que a Bíblia fala sobre a justiça do homem. Ou seja, irmão, por mais justo que eu pense que sou, eu não tenho condições de julgar com justiça o meu irmão, e principalmente quando nós estamos falando do corpo de Cristo. Se você não sabe ainda, eu quero dizer de novo, esse lugar é um lugar de pecadores, foi por eles, foi por nós que Jesus morreu, e esses pecadores incluem eu e você, amém? Quem está junto comigo aqui, diz glória a Deus, aleluia, um monte de pecador querendo adorar, e sabe o que nos tornou digno? A morte de Jesus, exatamente por causa dos nossos pecados. A gente precisa entender isso. Eu falei aqui outro dia, preste atenção, existem pecadores que servem, existem pecadores que amam, existem pecadores que ajudam, existem pecadores que se importam com o próximo, que trabalham, mas existem pecadores que só criticam os pecadores que fazem. E eu quero dizer para você que essa é a única diferença entre um e outro. O fato é que todos nós somos pecadores e nenhum de nós é digno, ou seria digno, nem de estar na presença de Deus, mas através de Jesus, Ele nos tornou digno e é Ele que nos capacita. E a Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Por isso, se Deus pensa dessa maneira, uma igreja que cura não deveria de pensar o contrário. Uma igreja que cura deveria de se empenhar para curar outros. Uma igreja que cura deveria de ficar alegre quando o irmão está trabalhando, quando o irmão está servindo. Você consegue entender isso? Uma igreja que cura deveria de estar alegre quando o outro é promovido. Sabe por quê? Porque quando eu falo mal do irmão, eu estou falando mal do corpo. Mas quando eu me alegro com a promoção do irmão, eu estou alegre com a promoção do corpo de Cristo. Amém? Você entende isso? Agora vamos lá. Eu falei de forma geral. Agora, uma segunda coisa que pode machucar muito e tem machucado muito as pessoas. Como é que líderes podem enxergar os seus liderados? Como é que pastores podem enxergar muitas vezes as ovelhas que Deus confiou para eles cuidarem? Como é que líderes podem muitas vezes olhar para aqueles que estão debaixo da sua autoridade ou cobertura espiritual? Preste atenção, muitas vezes as pessoas se machucam porque elas são vistas por uma liderança que não entendeu muito bem ainda como mão de obra somente, como obreiros. Meu irmão, não são. Antes do obreiro vem o irmão. Antes de um obreiro sentar para aconselhar a família do outro, ele precisa cuidar da sua família. E nós estamos vendo nesses dias muitas pessoas que já tenho dito isso, nós trabalhamos com família, e eu vou repetir sempre isso, um obreiro aprovado para servir na igreja, é aquele obreiro que primeiro pastoreia a sua vida, a sua casa, sua família. E nós estamos vendo pessoas sendo destruídas, porque os líderes estão olhando para a pessoa como mão de obra, mas estão esquecendo de tratar a vida, de tratar a família, de cuidar das ovelhas. Porque antes de alguém se tornar um obreiro, ele é uma ovelha. Isso tem feito muitas pessoas, querido, sair da igreja feridas. Ninguém deve perder o seu valor, porque não é um obreiro, porque todos nós somos ovelhas. Como líderes podem enxergar seus liderados como árvores, fonte de arrecadação somente. Eu não nasci ontem na fé. Eu já tenho, quantos eu tenho? 46, né? 46. Cheguei à conclusão outro dia que tem só 27 e ela tem a mesma idade que eu.
Eu disse, como assim? Nós casamos em 94. Vamos fazer 27 anos de casado. Quando você vai a algum lugar, eles pedem para você certidão de casamento ou de nascimento? De casamento, né? Então não vale mais a de nascimento. Então eu tenho 27, certo? Mas vamos lá. Queridos, eu não nasci ontem na fé. E talvez hoje a gente tenha visto, eu não quero entrar muito nisso aqui, mas nós temos visto, e por onde a gente vai passando e vai conhecendo, muitas vezes, líderes que estão valorizando mais pessoas porque elas têm o dízimo maior, a oferta maior. Pessoas que estão sendo vistas como árvore de arrecadação, e não são. Antes do dizimista, antes do ofertante, vem o irmão, que não deve perder o seu valor pela quantia que ele entrega à igreja. Não é assim que a Bíblia nos orienta. Não é. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa noite. Eu já conheci pessoas que me disseram, pastor, eu fico muito constrangida, porque eu estou passando uma situação financeira muito difícil, e na hora da oferta, eu não tenho nada para levar. Eu digo, querido, fica tranquilo que Deus está vendo é o coração. A gente está orando para que pessoas sejam abençoadas, não só financeiramente, mas em todas as áreas, mas também que tenham um coração generoso, que reconheça aquilo que Deus faz. Isso é uma outra questão. Agora, ninguém nesta igreja, ou em toda a igreja de Jesus, deveria ser menos importante, porque a quantia que ele traz é menos, ou às vezes nem tem condições de fazer isso. Por favor. E nós estamos nos perdendo quando a gente caminha para essa direção. As pessoas estão sendo vistas como árvores de arrecadação. Como líderes podem enxergar seus liderados como um mestre que ensina outros somente, mas não são, preste atenção. Um dia nós fizemos um acordo, aliás, conversamos, logo que começamos aqui o trabalho. E a gente tinha dito, quando nós começarmos a separar os obreiros, lembra disso, Nível? O marido que quer servir na igreja vai ter que trazer uma carta assinada da esposa. Ai, pastor, mas aí é pesado demais. A esposa vai ter que trazer uma carta assinada pelo marido. Porque eu não quero maridos e esposas depois aqui reclamando, pastor, o senhor colocou meu marido, a minha esposa para servir, mas ele não serve em casa. E pastor Josué diz que quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Algumas igrejas, e nós precisamos como igreja cuidar isso, porque é muito automático. Não vou falar de algumas igrejas, por favor, porque nós somos uma igreja só. Mas um líder pode perfeitamente enxergar o seu liderado como um obreiro em potencial que vai ensinar outros, mas que ele nunca foi ensinado. E antes, meu irmão, de ser mestre, vem um aprendiz. Eu lembro de uma outra frase que o pastor Josué disse em uma de suas ministrações, que quem nunca se assenta para aprender, jamais deve se levantar para ensinar. E preste atenção nisso. Talvez seja duro o que eu vou dizer agora, mas se nós queremos ser uma igreja que cura, a gente precisa aprender essas coisas. Nós muitas vezes estamos gastando tempo querendo ensinar os outros, mas não ensinamos nem os nossos filhos, não disciplinamos, não amamos como precisa amar, não damos tempo. Um dia minha esposa estava passando um desafio, e eu disse para ela, o que tu queres que eu te diga? Sabe o que ela me respondeu? O que tu diria para outro fazer nessa mesma situação? Não era confortável para mim, mas eu tive que falar para ela. Então, meu irmão, preste atenção. Se você vai se achegando nesse lugar, nós não nos impressionamos com o movimento. Nós não nos impressionamos com multidão. Nós não nos impressionamos com falas bonitas.
O que nós queremos aqui é ser pecadores como nós somos, sim, mas pessoas que estão correndo atrás da perfeição. Nós queremos melhorar, nós precisamos ser bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais. Aí sim, depois então, nós vamos nos levantar para ensinar, mas antes é tempo de aprendizado. Então nós não nos impressionamos com isso, porque nós entendemos que quem é arrancado do pé de forma prematura, está verde ainda, vai dar problema, vai dar dor de barriga. Por isso tem tempo para todas as coisas. E eu preciso dizer que alguns irmãos já foram embora, porque eles acharam que o tempo deles era aquele. E a gente está olhando, observando, orando, buscando a Deus, e nós não vamos nos impressionar, porque nós entendemos que aquele que não se senta para aprender, vai quebrar a cara lá na frente. Aquele que pensa que já sabe tudo, esse precisa sentar e começar de novo no beabá. Mas às vezes isso impressiona alguns líderes, e muitas vezes nós não compreendemos o mal, a desgraça que nós estamos fazendo sobre a vida daquela pessoa, e não só ela, mas também sobre o casamento e sobre toda a família dela. Você entende isso? Amém? Dá um sorriso para mim aí, por favor. Legal, está todo mundo bem? Nós já vamos terminar. Vamos lá. Uma igreja que cura, primeiro, querido, ela entende que ela tem necessidade como ovelha, antes de ser vista de outra maneira pela nossa liderança. Eu lembro do dia que nós fomos do escritório do pastor Josué Gonçalves, lá em São Paulo, em Bragança Paulista. Ele tem uma editora dele, não é da igreja dele, é uma empresa dele. E ele olhou para nós e disse assim: pastor Eduardo e pastora Nívia, o que vocês estão querendo hoje é uma caminhada, não é da noite para o dia. Muitos pastores vêm aqui querendo caminhar juntos, mas é uma caminhada. Eu disse: pastor, eu não esperaria diferente, porque vocês precisam nos conhecer, e nós também precisamos conhecer vocês mais. Querido, nós precisamos compreender que todos nós, antes de ser reconhecidos, ou de até mesmo assumir alguma coisa que a liderança nos oferece, nós precisamos entender que somos ovelhas. Se eu, como pastor, se os irmãos que servem aqui nessa igreja não entenderem que são ovelhas, eles passam a ser intratáveis. E daqui a pouco nós vamos ter problemas nos casamentos que são intratáveis, problemas com os filhos que são intratáveis. Então nós estamos orando e pensando nisso. E se nós agirmos diferente, querido, nós vamos arrebentar as pessoas e perder no caminho. E muitos ficam caídos e ninguém mais vai atrás. Eu queria te dar um conselho. Se você conhece alguém que está ferido, se você conhece alguém que foi machucado pela igreja, irmão, nesses dias, ore, jejue e vá atrás dessa pessoa. Chame ela de volta, pega ela nos ombros, faça com aquele pastor que deixa as 99 e vai atrás buscar a ovelha perdida, porque talvez a única pessoa hoje que conhece ela, que sabe da história e que pode ser instrumento de Deus para a cura é você. Nós precisamos ser a igreja que cura. Amém? Agora, quando nós enxergamos as pessoas de maneira errada, preste atenção nisso, isso é o resultado de pessoas que ainda não têm uma visão clara do que Deus pensa da sua igreja. Quando nós enxergamos o fofoqueiro, o arrogante, quando nós enxergamos o irmão problemático, encrenqueiro, mentiroso, quando nós, como é que eu vou dizer assim, caprichamos nos elogios com aquele que também é igreja, é um sinal de que nós não temos uma visão clara do que Deus pensa. Vamos lá, vamos ver como é que Deus pensa. Abra sua Bíblia comigo, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Essa semana já vem um púlpito para cá, que dá para botar água. Domingo o irmão ministrou aqui e fez um exercício de perna, né? Porque ele ficou se abaixando o tempo todo. 1 Pedro 2, versículo 9. Olha aqui, o que Deus pensa a nosso respeito. Vós, porém, sois... O que, gente?
raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Ei, quando você vai a Atos capítulo 10, você vai ver Pedro tendo uma visão de alguns animais que desciam num lençol, e Deus disse para Pedro o seguinte: não diz que é impuro aquilo que Deus tornou puro. Como é que é mesmo? Nação o quê? E nós estamos o quê? Desprezando as joias de Deus. Enquanto Deus está dizendo, vocês são nação santa, nós estamos falando o contrário. Vamos lá. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso mostra que tem um dono. Isso mostra que nós, se não somos os donos, nós também não temos autorização para fazer o que muitas vezes nós fazemos. Povo de propriedade exclusiva de Deus, aqui o objetivo, a fim de proclamar as virtudes, o poder daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Preste atenção, Deus pensa isso sobre você. Acho que você não entendeu. Deus pensa isso sobre você. Gente, dá um glória a Deus. Eu vou repetir. Deus pensa isso sobre você. Glória a Deus. Agora preste mais atenção ainda. Deus pensa isso do irmão que muitas vezes nós desprezamos. Dá glória a Deus agora. Deus não pensa só sobre mim. Ele pensa sobre a minha esposa, que às vezes eu não tenho consideração. Ele pensa sobre o meu irmão, que serve em alguma área da igreja comigo, e eu não tenho consideração. Não é só nós, não sou só eu que sou nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, o meu irmão também é. E nós estamos muitas vezes jogando essas joias de Deus aos porcos. Como diz aí os colegas pastores, é para glorificar de pé. Isso é resultado também de pessoas que ainda não vivem segundo o fruto do Espírito. Não tem como ser uma igreja que cura se nós não darmos segundo o fruto. E aqui eu quero ensinar uma coisa para vocês. A gente tem o costume de falar sobre os frutos do Espírito. Não, é um fruto, é o fruto que está incluído tudo, o fruto do Espírito. Não existem os frutos, é o fruto. Preste atenção, essas pessoas vivem muitas vezes com uma aparência de convertido. Elas conhecem o que Deus pensa sobre a sua igreja. Elas conhecem o que Deus pensa, por exemplo, sobre as pessoas que vão chegando pela primeira vez. A Bíblia chega a dizer que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Então as pessoas conhecem, mas as atitudes delas ainda são regradas pelas obras da carne. Não tem como ser uma igreja que cura. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 5. Quarta-feira é o dia que a gente lê a Bíblia. Aliás, deveria ser todos os dias, mas eu digo em relação a culto. Gálatas 5:19. Vamos ver quais são as atitudes, falando de relacionamento aqui. Versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Esquece esse um pouquinho. Impureza, esquece. Lascívia, esquece. Idolatria, esquece. Feitiçaria, esquece. Mas agora, inimizade. Você sabia que muitas vezes nós estamos criando inimizade com o corpo de Cristo? Segundo, porfia. O que é porfia, pastor? Discussão, disputa, polêmica, e muitas vezes com assuntos que não levam a lugar nenhum. Porfias. Vamos para frente. Ciúmes. E sabe como é que o ciúmes acontece na igreja? Ele é do meu grupo. É do meu departamento.
Em outras palavras, deixa eu falar para você, sabe por que muitas pessoas se machucam e vão embora da igreja e não são nem notadas? Porque muitas vezes nós estamos com a panelinha fechada. Não entendemos nada. Essa não é a igreja que cura. E muitas vezes quando alguém que se relaciona conosco vai se relacionar com outro e diz, não, isso é meu uma vez. Não posso contar isso aqui. Será que eu posso? O que vocês acham? Posso ou não posso? Eu vou ter que contar, foi uma experiência que eu passei. Eu estou num culto. E a visão que nós trabalhávamos era uma visão de cuidar das pessoas ali, de chegar. E um dia, eu fui cumprimentar um casal que eu conheci, na chegada da igreja. E de repente, quando eu estou abraçando o casal, um irmão toca nas minhas costas e diz, eu que estou cuidando deles. Grande coisa. Nós somos corpo, amém, irmãos? Ninguém é de ninguém, nós somos de Jesus. Nós somos do corpo de Cristo, ninguém é do corpo do pastor. Ninguém é do corpo da pastora, nós somos do corpo de Cristo. E muitas vezes nós temos ciúmes no nosso meio. O irmão fica beiçudo, porque o outro foi convidado para a festa e ele não foi. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vai ter festa que você será convidado e eu não. Vai ter passeio que você vai ser convidado e eu não. Assim como vai ter lugares que eu também vou estar e você não vai estar. E nós precisamos conviver com isso. Porque se não nos conhecêssemos, seria ou não seria assim? É claro que sim. Mas às vezes os ciúmes é meu, é posse. Isso mata. Vamos seguir aqui nos relacionamentos. Iras. Não precisa nem falar isso. Raiva, fúria, discórdia, né? Não concorda com as coisas, está sempre discordando. Dissensões, divergência. Preste atenção. Dentro da igreja vai ter divergência de opinião, mas isso não significa que a gente precisa cortar o membro de Cristo e jogar fora. A gente precisa aprender a lidar com isso. Essa é uma característica de uma igreja que cura. Facções significa divisões. Invejas, presta atenção nisso. Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Tudo aquilo que o outro faz, está contente. O irmão está lá olhando e diz assim, não é digno. Quem tinha que estar lá era eu. E sabe uma coisa que eu achei interessante? Ninguém tem inveja de limpar banheiro. Tem alguém que tem inveja de limpar banheiro aqui? Hoje estava eu e minha esposa aqui limpando. A gente cede o lugar. A gente não quer ninguém invejoso nessa igreja. Está vendo? É assim. Detalhes, como diz aquele cantor lá, tão pequenos. De nós todos. São coisas muito grandes. E muitas vezes colocam pessoas para fora da igreja. Não é uma característica de uma igreja que cura. Seguindo. Marcos capítulo 8, 25. Vamos terminando aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 8, versículo 25. Você deve dar graças a Deus, né? Pastor disse que está terminando. Está acabando. Glória a Deus. Vamos embora. Só presta atenção aqui. E eu acho que aqui tem algumas chaves para nós nessa noite. Não irmos embora da mesma maneira. Versículo 25. Então, novamente, preste atenção nisso. Esse homem volta agora. Jesus volta a tocar. Então, novamente. Grava essa palavra como talvez um tempo de reavaliar o que nós estamos enxergando como igreja. Quem é a igreja de Cristo aqui? Levanta a mão assim para eu ter certeza. Isso. Novamente. Talvez Deus nos trouxe aqui. Talvez você está aí do outro lado. Como uma oportunidade de nós reavaliarmos o que nós estamos enxergando como igreja. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Ô, irmão, sinceramente, eu fiz uma pergunta aqui antes. Será que nós já somos completamente curados mesmo? Diante de tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, será que nós já somos? Ou é o tempo de nós reavaliarmos novamente? Jesus coloca lodo,
nos olhos do cego. E Jesus pergunta para ele assim: e agora, está vendo? E ele diz: não, eu estou enxergando os homens como eu não deveria de enxergar. E a Bíblia diz que Jesus novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Esse milagre aconteceu completamente em 2 etapas. 2 etapas. Agora, guarda isso aqui agora. Guarda isso. O que foi necessário para um milagre completo? Não responda. Mas eu já imagino que alguns mais espirituais vão dizer: o que era necessário, pastor? Jesus estava lá. Legal. Mas lembra que Jesus entra em Betsaida e ele não opera milagre lá. Jesus pode estar, mas não fazer milagre. Pastor, o que foi necessário? Eu quero ler um pouquinho com vocês, preste atenção. Quem fez o diagnóstico do cego não foi Jesus, não foi o enfermeiro, não foi o doutor, foi ele mesmo. Ele disse: eu estou enxergando os homens como eu não deveria de enxergar. Eu estou enxergando as pessoas diferente. Meu irmão, como árvores, como objetos. Não foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus, olha aqui, olha a chave, preste atenção, versículo 24, aliás, versículo 24, 23 antes. Perguntou-lhe: vês alguma coisa? Jesus perguntou para ele. E a Bíblia diz que esse homem, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Sabe qual é a chave nessa noite para nós? Faça você mesmo o seu diagnóstico. O Espírito Santo está no meio desta igreja perguntando nessa noite: como tu está vendo? Como está a tua visão? Ô, irmão, será que nós não estamos enxergando as coisas de maneira errada, matando as pessoas, jogando as pessoas no inferno, tirando o irmão do convívio por causa dos nossos caprichos? Jesus pergunta: o que tu está vendo? E ele diz: ei, Jesus, depois dessa primeira etapa, eu não estou enxergando direito. Preste atenção. Toda vez que nós somos chamados pelo Espírito Santo para fazer um diagnóstico de nós mesmos, para tomar uma decisão, isso precisa ser sincero. Não adianta você nessa noite dizer: ai, Deus falou comigo, mas amanhã você começa a enxergar tudo da mesma maneira. Jesus permite que esse homem faça o seu diagnóstico. E esse homem ele era cego, ele não enxergava nada. Para quem não enxerga nada, enxergar árvores já está muito bom. Mas não era uma visão clara, não era uma visão restaurada, ele não conseguia ver as coisas de maneira perfeita, e é essa visão que Deus quer restaurar na sua igreja, enquanto as pessoas estão perdendo a fé, porque a igreja passou a viver de uma maneira estranha. Deus quer restaurar a nossa visão. E eu não sei, querido, o que nos fez estar machucado. Pode ser qualquer outra coisa que nós não falamos aqui nessa noite. Agora, quando nós entendemos e somos sinceros e fazemos o diagnóstico, nós vamos sendo curados por Deus e nós vamos nos tornamos uma igreja curada que cura. Uma igreja curada que restaura outros. Agora, enquanto isso não acontece, é impossível de nós sermos instrumento de Deus para curar pessoas que estão feridas. Porque um cego não pode guiar outro cego. Amém? Aleluia. Lembre, a cura, ela começa primeiro de dentro para fora,
Segundo, com uma visão clara do que é a igreja de Cristo. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu tenho pedido a Deus que com muita simplicidade, nós somos uma igreja simples, amém? Porque Jesus era simples. Nós somos uma igreja que prega o que é simples, porque Jesus pregava o que era simples. O objetivo de Jesus não era fazer grandes pregações, onde algumas pessoas não entendessem as suas palavras, mas era pregar aquilo que gerava mudança de vida, mudança no interior. Agora eu também quero dizer para você nessa noite, talvez a falta de uma visão clara, não só a respeito de igreja, mas de família, de casamento, de pai, de filho, de irmão. Talvez a falta de uma visão clara tem feito de você uma pessoa muito infeliz. Perguntou-lhe, vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. A pergunta nessa noite para nós é: o que nós estamos enxergando? Como igreja, o que nós estamos vendo? O que fizeram a gente enxergar? Quase 40 anos de igreja, de fé. Não foi nenhuma e nem duas feridas. E nós não só fomos feridos, mas nós também ferimos pessoas. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos. Irmão, quando isso acontece, a gente precisa aprender um caminho estreito chamado reconciliação. Entre nós precisa haver isso. Lá com a sua família, com qualquer pessoa que a gente precisa ver isso. Agora preste atenção. Não seja o instrumento, a pedra de tropeço, para tirar pessoas da presença de Deus. Se você quer vir para os cultos e ficar só sentado, fica. Mas não critica o pecador que serve. Não critica. Porque não é mais pecador do que você e eu. Eu acredito que nesse processo, Deus vai nos curando. Agora, o desafio é, faça o diagnóstico você mesmo. O que você está vendo? Você que está em casa, o que você está vendo? Vamos ficar em pé nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite. Fale com Deus. Coloque sua vida diante dele. Preste atenção, a chave nessa noite é: faça o seu diagnóstico. O Espírito Santo, eu tenho certeza que já falou com você como falou comigo. Faça o seu diagnóstico sincero. Feche seus olhos aí, só você e Deus agora. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Se você crê, fale com Deus nessa noite. Creio que não há Faça o seu diagnóstico. a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Tu és a cura.
és tudo para mim. Aleluia, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Pai querido, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por esse tempo que o Senhor está permitindo a cura no nosso meio. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, nós não podemos nessa noite impor as mãos para orar por ninguém, mas o Espírito Santo está no interior de cada um, e nessa noite eu quero te pedir, por favor, Senhor, começa a agir agora no interior. Traz cura nessa noite para aquele que entrou aqui ferido, para aquele que está nesse processo de restauração. E nós queremos te pedir nesse dia, Senhor, e nesse mês, nos torna uma igreja curada para curar, Senhor. Uma igreja que abraça quem chega, uma igreja que cuida das feridas. Pai querido, nós oramos no nome de Jesus, nos leva onde os outros não vão, assim como aquele homem, a parábola do bom samaritano, onde o sacerdote passou, onde o levita passou, Senhor, e virou as costas, mas aquele homem, Senhor, aquele homem usa de compaixão, de misericórdia, quando vê aquele homem quase morto, Senhor, no caminho, e ele leva, e ele cuida, e ele paga o tratamento. Senhor, nós queremos pedir nessa noite, nos dá um coração, Senhor, misericordioso. Nós oramos nessa noite, Deus, muda a nossa visão, Senhor, cura completamente a nossa visão a respeito do que é ser igreja, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos nessa noite, Pai, quebra as cadeias no nosso meio. Nós pedimos, Deus, que nós possamos viver o fruto do Espírito e não mais as obras da carne. Tira do nosso meio toda a inimizade, tira toda a porfia, tira a discórdia, tira a dissensão, tira a inveja, os ciúmes, a facção, em nome de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo, Senhor, nós não somos melhores uns do que os outros. Continua esse processo de cura no nosso meio. Nessa noite nós te pedimos novamente, Senhor, toca as nossas vidas, toca os nossos olhos, toca, Senhor, nos cura, nos liberta, que nós possamos ver as coisas claramente, de modo perfeito, como o Senhor vê, Senhor. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, raça eleita, sacerdócio real. Nós somos um povo do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Faz isso em nós, Pai. Nós cremos que o Senhor é cura. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Levante suas mãos. Cante junto essa canção. És tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Aleluia. Jesus, eu preciso. Fique com seus olhos fechados, por favor. Se você entrou aqui nessa noite, entendeu um pouquinho sobre o que é o corpo de Cristo, talvez Jesus comece a mexer no seu interior. Eu quero dizer que isso só é possível, viver dessa maneira, quando nós entregamos verdadeiramente a nossa vida a Ele.
E se você entrou aqui nessa noite, assim com seus olhos fechados, e gostaria de fazer essa oração junto comigo, dizendo: Senhor, toma a minha vida, ser meu Salvador, ser meu Senhor. Aí no seu lugar, por favor, coloca a mão no seu coração, com os olhos fechados nessa noite, com os olhos fechados. Se você quer fazer essa oração, aceitando Jesus como seu Salvador, bota a mão aí no seu coração, e nós juntos como igreja vamos orar. Diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu te entrego o meu coração, e nesta noite, eu te peço, cuida da minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, muda a minha história para a tua glória, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, mais uma vez por essa noite, por cada irmão, Deus, aqueles que decidiram nessa noite receber como Senhor da sua vida. Paizinho querido, eu quero te pedir, por favor, conduz eles, Senhor, que nesses dias eles possam ter um encontro verdadeiro contigo ainda mais, e compreender, Senhor, o sobrenatural de Deus sobre as suas vidas. Nós oramos por esta igreja, Senhor. Continua esse processo de cura. Nós declaramos aqui: somos uma igreja que cura, somos uma igreja curada para curar, uma igreja restaurada para restaurar, somos uma igreja liberta para libertar. Nós queremos declarar isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, e as coisas que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, e te agradecemos, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, amém. Glória a Deus.